Boa noite a todos. É com muita alegria que a gente volta aqui no Portal da Luz. Fico muito feliz de ser sempre muito bem recebida, né? Com esse acolhimento de todos vocês, do seu Domingos. É uma grande honra poder voltar e poder mais uma vez refletir junto com vocês aqui uma lição do Evangelho, uma lição da espiritualidade superior. E que a gente possa estar com os nossos corações, com as nossas mentes abertas, para que a gente receba do alto, da espiritualidade maior, o que a gente veio receber, que é um pouquinho aí de nutrição espiritual, né? A gente está finalizando uma semana e a gente vem aqui no centro, às vezes, né, recarregar as nossas baterias, mas a gente recarrega com o alimento espiritual, porque a gente se alimenta tanto, né? Materialmente, muitas vezes a gente precisa desse alimento espiritual e aqui na Casa Espírita, no Centro Espírita, a gente, graças a Deus, a gente consegue ser muito bem acolhido e receber, né, de muitas formas esse acolhimento pelo pão espiritual das palavras e pelas energias da espiritualidade superior que sempre nos acolhe. E hoje eu vou acabar, a gente escolheu aqui um tema para conversar, já que os mensageiros, o Nosso Lar 2 vai ser lançado agora, dia 25 de janeiro de 2024, que é o segundo livro da coletânea do Espírito André Luiz, psicografado por Francisco Cândido Xavier, que é o livro Os Mensageiros. O primeiro livro foi Nosso Lar, eu não sei se a maioria de vocês já viu o filme Nosso Lar, que é o primeiro livro, né, psicografado pelo Espírito André Luiz, pelo Chico Xavier. E o segundo livro é o Mensageiros. E esse livro é um livro que eu iniciei a releitura dele, porque ele vai ter o filme, e eu vou acabar entrevistando o pessoal que faz o filme, para a gente poder conversar sobre. E eu voltei a ler o livro. E, gente, de fato é um livro de extrema importância, principalmente para nós espíritas. E eu decidi, assim, a gente conversar um pouquinho e refletir um pouco sobre os ensinamentos desse livro dos Mensageiros. E a gente vai evidenciar nessa palestra de hoje, nessa reflexão, a santa oportunidade de trabalho que a gente tem na nossa reencarnação aqui, né? Felizes nós que estamos buscando nessa revelação que é o Espiritismo, o serviço que nos compete na Terra aqui nos dias de hoje. Né, o Espiritismo, ele nos revela não somente curiosidades do mundo espiritual, consultas, às vezes de onde a gente veio, para onde a gente para onde a gente vai, quem a gente já foi, mas ele nos dá a oportunidade, muito mais do que isso, de aprofundar. E realmente o Espiritismo é uma oficina de renovação, aonde cada consciência, né, de aprendiz, que todos nós somos alunos, ninguém aqui, independente da hierarquia dentro de um centro, dentro de uma faculdade ou no mundo, todos nós somos alunos, todos nós somos aprendizes se estamos aqui reencarnados no planeta Terra. Então, nós precisamos buscar o quê, enquanto espíritos reencarnados? Uma justa integração com a vida superior, com a vida do alto mais alto. Por onde? Pelo esforço interior, pela disciplina, pelo autoaperfeiçoamento. Então, a gente vai iniciar com uma conversa. No prefácio desse livro, vou mostrar aqui para vocês, que é o livro Os Mensageiros. E o prefácio é do Emmanuel. O Emmanuel, que era o grande protetor de Chico Xavier, e ele prefaciou esse livro do André Luiz. E ele fala, e às vezes, tudo que é falado nesses livros, os espíritos, eles escolhem a dedo o que eles comentam nos livros. Por quê? Porque muito que o André Luiz passa aqui nos livros, muito do que é contado, é para a gente. A gente pode, de alguma forma, estar passando pelo mesmo momento que o André Luiz estava passando nesse exato momento aqui do livro. Então, nada é muito por acaso, tudo é muito escolhido a dedo, cada palavra, cada momento. E em algum momento desse prefácio, o Emmanuel ele fala: se procuras, amigo, a luz espiritual, se a animalidade já te cansou o coração. Então, com quem que o Emmanuel está falando? Ele está falando com a gente.
Se nós aqui já, espíritos reencarnados, cansados da animalidade, né, cansados de viver nesse mundo de guerras, de violência, do vazio, de depressão, do suicídio, de talvez de uma vida sem sentido. Então, se procuras você, amigo, a luz espiritual, se já está cansado da materialidade, que em tantas reencarnações a gente já veio aqui, né, por milênios e milênios, desenvolvendo e percebendo que a gente não busca, que a materialidade não é o que vai alimentar a nossa alma clama por muito mais. Lembra-te que o espiritualismo, a investigação, conduzirá sempre ao infinito, porque o espiritismo é a ciência do infinito. Sempre quando a gente estudar o espiritismo, a gente sempre vai se aprofundar e sempre vai ter muito mais para estudar. Porém, ele fala, que é onde a gente vai realmente focar aqui na nossa reflexão. Só a transformação de si mesmo, à luz da espiritualidade superior sempre, te facultará acesso às fontes da vida divina. E, sobretudo, recorda que as mensagens edificantes do além... O que são as mensagens edificantes do além? Né? Quantos livros, por exemplo, Chico Xavier psicografou aqui para a gente? Quantas mensagens a gente tem? Gente, são inúmeros livros, são mais de 400, eu acho que são 500 e poucos livros que o Chico deixou para a gente. Então, a gente tem, assim, matéria-prima, entre aspas, de monte para estudar, muita coisa para realmente a gente ler, a gente aprofundar, a gente tem substância para a gente poder se alimentar. Porém, né, não se destinam apenas à expressão emocional. O que o Emmanuel quer dizer com isso? Que não é para a gente ler um livro, um romance muito lindo, Paulo Estevão, há 2000 anos, 50 anos depois, que também é de Emmanuel, são livros maravilhosos. Mas, às vezes, a gente vê uma mensagem, a gente lê um livro, e a gente fala, nossa, que coisa mais linda. A gente só fica especificamente na expressão emocional. Nossa, mas é a coisa mais linda esse livro, estou arrepiado, chorei até, fiquei muito feliz. E fica especificamente só posicionado nesse comportamento relacionado às nossas leituras. Mas, acima de tudo, o que a gente precisa quando a gente lê um livro, quando a gente recebe uma mensagem, quando a gente usufrui de uma palestra, de uma conversa amiga? A gente precisa, acima de tudo, ter o senso de filho de Deus, para que a gente faça o inventário das nossas próprias realizações. E para que a gente se integre, de fato, na responsabilidade de viver diante do Senhor. A gente tem muita informação por meio das mensagens psicografadas dos espíritos superiores, dos nossos mensageiros. Existe muito trabalho para nos amparar. Existe muita coisa que está aqui, né, em cima da mesa. É só a gente pegar e começar a ler. Depende muito da gente também. Mas existe muita matéria-prima para que a gente possa absorver, para que a gente possa se nutrir. Mas, a partir desse momento que a gente entra em contato com a espiritualidade, por meio das psicografias, por meio das mensagens, por meio das leituras, a gente precisa se colocar e se integrar como filho de Deus dentro desse todo. Nós fazemos parte desse todo, nós somos parte de tudo isso que está acontecendo. E aqui eu vou falar um pouquinho da experiência do André Luiz, porque às vezes a gente passa pelas mesmas experiências do que ele. Porque quando o André Luiz, esse espírito, voltou para a pátria espiritual, ele não tinha tido, aqui reencarnado, nenhuma ligação direta com nenhum tipo de espiritualidade, com nenhum tipo de religião. Ele não desenvolveu nenhuma religiosidade, nenhuma espiritualidade. Então, quando ele volta à pátria espiritual, ele volta numa situação difícil. Ele não sabia que existia vida
além da morte. Ele passa um tempo no umbral, ele é tido como suicida indireto, porque ele não cuidou do corpo. Realmente ele teve uma vida muito ligada à materialidade, à profissão, ao dinheiro, ao poder, à sexualidade. Então, assim, ele viveu, entre aspas, para a matéria. E quando ele chega no mundo espiritual, depois de um tempo ele é resgatado, ele vai para a colônia Nosso Lar, vai se recuperando e inicia um processo de trabalho dentro da colônia Nosso Lar. E o primeiro trabalho dele é no Ministério da Regeneração, que ele trabalha lá nas câmeras de retificação. Ele vai recebendo as pessoas que vão chegando do mundo, por meio, né, do mundo material, as pessoas que morrem, chegam lá na colônia. Mas isso é o primeiro livro, é o livro Nosso Lar. Como que começa aqui o livro Os Mensageiros, que ele muda de ministério? Ele sai do Ministério da Regeneração e começa a trabalhar no Ministério da Comunicação. Olha só, o momento que ele passa da vida dele. E são momentos que a gente pode passar aqui, reencarnado ou desencarnado, porque a nossa evolução é a evolução do espírito. Nós estamos em constante processo evolucional, independente se estamos reencarnados ou desencarnados. E aqui a gente percebe que André Luiz, em espírito, estava também em processo de evolução a todo momento. E ele começa o segundo livro aqui da coleção, que é esse livro dos Mensageiros, né, da vida aqui do mundo espiritual, dizendo que ele já iniciava uma descoberta de si mesmo. Ele percebeu, começava a olhar por outros olhos a vida dele. Ele começou a perceber que a dor, todas as dores, os desafios que ele teve na vida dele, pós-vida, agiu em sua vida de maneira libertadora. Quando a gente começa a enxergar as nossas dores, os nossos desafios, por uma outra ótica, é porque a gente já está olhando para a nossa vida pelos olhos do Espírito. Porque tem aquela parte do Evangelho segundo o Espiritismo que chama o ponto de vista, que é uma parte que foi Kardec que fez o texto do Evangelho segundo o Espiritismo. E ele fala dessa parte. Quando a gente começa a enxergar por um outro ponto de vista, é o ponto de vista espiritual. A gente começa a enxergar as dores e os desafios como necessários no nosso estágio. Às vezes a gente fica muito chateado porque a gente sofre, porque existe isso, porque existe doença, porque existe dores, desafios, mas no momento que nós estamos espiritual, a gente precisa desses desafios para a gente poder evoluir. E André Luiz já começava nesse estágio da vida dele, que não estava nem reencarnado, era espiritual, começou a enxergar a dor dessa maneira. E ele começa a enxergar com essa visão a longa distância, que é a visão do espírito. E ele fala, aspas, pela primeira vez cataloguei adversários na categoria de benfeitores. Ele começou a enxergar a vida dele, começou a perceber que os adversários dele eram simplesmente benfeitores. Para quê? Para ver se ele conseguia passar por aquela prova, por aquele desafio. O que acontece na nossa vida? A gente gosta de todo mundo que a gente convive? Que a gente trabalha, que a gente tem na nossa família? Se a gente começa a olhar pelo ponto de vista espiritual, a gente olha para aquela pessoa e percebe que ela é um espírito em evolução, e tem um outro olhar que talvez é um desafio na minha vida, eu conviver com aquele tipo de pessoa, eu passar por esse tipo de questão, de relação, ou não, como que eu posso, né, agir perante esse conflito? E ele começou a perceber isso. E ele começou a frequentar a família dele aqui na Terra, a enxergar com os outros olhos. Ele começou a ver o filho dele, a ex-mulher, o marido atual da mulher dele, de uma outra forma. Porque inicialmente, quando ele viu que a mulher havia se casado, a primeira vez que ele viu, ele ficou um pouco chocado, baqueado. Ele pensou que ele não tivesse sido esquecido, né? E aí, com o tempo, ele começou a perceber a família dele como seres fraternos, como irmãos a quem ele deveria auxiliar.
Então, não era mais a minha ex-mulher, os meus filhos, a minha família, a minha casa, a minha ex-vida, a minha reencarnação, porque na minha vida passada. Não, ele começou a enxergar como seres espirituais que ele deveria amar e auxiliar da melhor maneira possível. E aí, o que ele fez? Ele destruiu qualquer castelo exclusivista, injusto que ele sentia. Ele começou a sentir que um outro tipo de amor instalava na alma dele, que de fato é o amor que a gente começa a desenvolver, que é o amor real, o amor verdadeiro, o amor fraterno pelas pessoas, sem o apego do meu, do minha, meu filho, minha esposa, meu marido, meu cachorro. Ele começou, a tirar a questão do apego dos pronomes. E ouvia um profundo e divino apelo da consciência universal. Ele começou a ter que tipo de frequência? Ele começou a entrar em outra frequência vibratória. Ter outro tipo de apelo, sentir outro tipo de amor, E ele percebeu, com esse tipo de renovação, que tipo de renovação ele estava tendo aqui? Uma renovação mental. Que isso pode acontecer com a gente em qualquer momento da nossa vida de espírito. Ora encarnado ou desencarnado, E ele ouviu esses apelos. E ele percebeu quão distanciado ele havia vivido das leis sublimes que regem a evolução das criaturas. E ele começa a perceber que ele estava numa fase de renovação. Quem aqui já não sentiu um momento de renovação na própria vida? Olhar de maneira diferente para as pessoas que convive, no lugar que trabalha, perceber diferente as pessoas nas quais você trabalha, você convive, a sua família, sua sogra, seu sogro, seu tio, sua tia, seus pais. Você vai amadurecendo espiritualmente e você vai percebendo que a vida vai muito além das pequenezas que às vezes a gente se apega no dia a dia da matéria. E como ele percebeu esse tipo de questões? Pelas necessidades que ele tinha de comportamento. O que ele precisava já? A conversação espiritualizante tornara-se-me indispensável. Ele gostava de conversar sobre espiritualidade, sobre as questões espirituais, sobre a sua vida de espírito. Tanto é que ele foi um grande repórter, entre aspas, da vida espiritual. Ele escreveu aí inúmeros livros, 10, 13 livros aqui da coleção, falando sobre o mundo espiritual para a gente. Então, ele tinha essa busca, ele foi um grande buscador. Então, ele queria era conhecer tudo aquilo que ele estava, entre aspas, revivendo. E o que ele falou? Antigamente, aprazia-me, quem não é assim ou já um dia foi assim? Antigamente, aprazia-me torturar a própria alma com as reminiscências da terra. Estimava as narrativas dramáticas de certos companheiros, lembrava o meu caso pessoal, me agarrava ao passado e valia-me dos laços inferiores. Quem nunca ficou o tempo todo ruminando, por que aconteceu isso comigo, por que ela fez isso para mim, por que falou isso? E às vezes com as mesmas pessoas a gente tem sempre as mesmas conversas e sempre lembra das mesmas situações e dos mesmos problemas. E a gente não sai dessa mentalidade e desse ciclo mental. E a gente vive os problemas e vive o passado no presente e leva esse passado para o futuro, uma reencarnação toda. Aí ele percebeu que não aguentava mais ser assim, não suporto mais ser assim. Antigamente eu era, agora eu não dou mais conta. E aí a gente começa a perceber que a gente está mudando, está acontecendo uma renovação mental. Olha só o que ele falou: desejava somente saber como eu poderia ser útil. Olha que momento importante da vida dele, lá dentro da colônia do Nosso Lar. Depois de todos os processos que ele passou, chegou bravo, chegou não sabendo de nada, chegou tendo que trabalhar, chega um momento que ele fala: eu só quero saber de ser útil. Só isso, eu só tenho vontade, desejava somente saber como poderia ser útil. Então a gente percebe que ele estava em um momento de renovação mental, de realmente amadurecer o que ele estava
aprendendo e realmente solidificando os aprendizados até então. E ele tem uma grande conversa com a benfeitora Narcisa, que era quem cuidava das câmaras de retificação junto com ele lá dentro, né? Da parte que ele cuidava lá de Nosso Lar. E ela fala para ele: André, o seu coração é uma taça que já está iluminada, mas está vazia dos sentimentos. E ele pensou bem e falou: a Narcisa tem razão. Ele tinha muita alegria, ele estava muito feliz com tudo que ele tinha aprendido, mas ele buscava mais. Ele precisava preencher o coração dele, a taça dele. Ele estava já ficando entediado com tudo o que ele já havia fazendo, trabalhando lá no mundo espiritual, no Ministério da Regeneração. Então ela falou: encha seu coração nas águas eternas do Criador, que é sempre o doador divino. Porque é sempre com Deus que a gente vai encher as nossas esperanças dos nossos corações. E ela fala uma frase linda que serve para todos nós. Quando a gente cresce para Deus, a gente busca trabalhar mais, a gente busca servir mais, a gente se sente preparado para mais. Quando a gente cresce para o Senhor cresce para nós. Quanto mais a gente cresce para Deus, mais Deus encontra espaço para crescer em nossas vidas. A gente tem que abrir os nossos corações, aumentar o nosso vaso, limpar o nosso espaço para que Deus se preencha também em nossas vidas. E aí, tendo essa conversa, teve todos uns trâmites também que existem no mundo espiritual, até para mudança de trabalho. Ele foi convidado para trabalhar no Ministério da Comunicação, que é um ministério de extrema importância dentro da colônia Nosso Lar, e várias colônias também têm esse tipo de Ministério da Comunicação. E ele foi trabalhar com um benfeitor chamado Aniceto, que era um benfeitor super respeitado, super sério, né? E foi com grande entusiasmo e alegria ser apresentado para esse benfeitor. E ele queria cooperar de qualquer forma e trabalhar sempre. E Aniceto, quando recebeu André Luiz, ele falou poucas palavras, mas eu acho que essas palavras são muito interessantes para todos nós. E deveria ter em todos os centros espíritas, na minha singela opinião, obviamente. Porque eu acho que serve para a gente, em todos os sentidos, e principalmente a gente que busca servir numa casa espírita. Porque ele falou assim, o benfeitor Aniceto, para o André Luiz: aqui, André Luiz, nós aceitamos somente os cooperadores interessados na descoberta da felicidade de servir. Aqui fica quem é feliz em servir. A gente se compromete mutuamente a calar toda a espécie de reclamação. Então, aqui todo mundo cala perante qualquer tipo de reclamação. Ninguém exige expressão nominal nas obras úteis realizadas. Aqui, nenhuma obra tem nome de ninguém. O seu nome não nos interessa. Quem fez, quem deixou de fazer, não é importante. Aqui todo mundo trabalha para o próximo. Quem fez, o nome de quem fez não está escrito em plaquinha de ninguém, né? E todos respondem por qualquer erro cometido. Olha que maravilha. Olha a explicação. Achamo-nos aqui num curso de extinção das velhas vaidades pessoais, trazidas do mundo carnal dentro da hierarquia das nossas obrigações. Nós só nos interessamos pelo bem divino. E aqui vai muito ao encontro do que ele falou da primeira mensagem da Daniela. É Daniela, né? Que ela falou. Consideramos que toda possibilidade construtiva vem do nosso Pai. Toda oportunidade que a gente vem de servir é vinda de Deus. Então não é a gente que tem
A gente não tem que ter orgulho de servir, de achar que nós fomos, de alguma forma, escolhido. Não. Toda oportunidade é oportunidade que Deus nos abençoou, que Deus nos deixou. E esta convicção nos auxilia a esquecer as exigências da nossa personalidade inferior. Ele falou só isso. Você é feliz em servir? Aqui você não vai reclamar, aqui o seu nome não nos interessa, aqui você vai responder e ser responsável por qualquer erro que você tiver. E aqui todas as oportunidades a gente considera oportunidades vindas de Deus. E as nossas obrigações a gente se interessa pelo bem de Deus também. Simples assim. Obviamente, André escutou, muito educadamente, aceitou tudo de pronto e foi encaminhado para onde? Foi encaminhado para o centro dos mensageiros. É aqui que eu fiquei admirada com essa questão do centro dos mensageiros. Porque ele saiu do Ministério da Regeneração, foi trabalhar no Ministério da Comunicação, foi aceito pelo Aniceto, depois desse breve direcionamento do que é ali, ponto final, e ele vai para o centro de mensageiros. E o Tobias, que é também um amigo espiritual que acompanha ele na colônia, mostra para ele o centro de mensageiros, que é um lugar lindo, um lugar maravilhoso, com majestosos edifícios. E o espírito André Luiz fica, mais uma vez, dentro da colônia Nosso Lar, deslumbrado, né? E pergunta se aquele local era restritamente, somente para o movimento de transmissão de mensagens. Nossa, mas esse centro de mensageiros é para quê tudo isso? Só para vocês mandarem mensagens para a Terra? Acho que ele pensou, é carta psicografada? É só para ficar mandando mensagens de lá para cá, né? Fazendo esse meio? E o Tobias, que era o espírito que estava fazendo essa excursão com ele lá, explica que não era simplesmente um serviço de correio, né? Uma mera movimentação de noticiários. Ele explica que, primeiramente, o centro de mensageiros preparava entidades, na realidade espíritos, para socorrer, para auxiliar os espíritos que sofrem no umbral, os espíritos que sofrem aqui na crosta terrestre, os espíritos que sofrem nas trevas. Então, eles preparavam numerosos companheiros lá no centro de mensageiros, dentro do Ministério da Comunicação, para o quê? Para a disseminação, para a difusão, para a difusão de conhecimento, de esperanças, de consolos, instruções, avisos, nos diversos setores da evolução planetária. Mas olha outra questão importante que o centro de mensageiros faz no mundo espiritual, e isso está diretamente relacionado a nós, espíritas. Organizamos turmas compactas de aprendizes para a reencarnação. Médiuns, doutrinadores, saem daqui às centenas anualmente. Então, assim, os médiuns, doutrinadores, dono de centro, palestrante, as pessoas que trabalham no movimento espírita, eles chamam os tarefeiros de conforto espiritual, encaminham-se para os círculos carnais em quantidade considerável, habilitados pelo centro de mensageiros. Então, talvez aqui você que é um doutrinador, eu não conheço quem é doutrinador, quem é médium, quem trabalha aqui no centro, quem não trabalha, eu acho que todo mundo que faz parte aqui do centro, que é espírita, é um tarefeiro de consolo espiritual. Talvez você tenha sido habilitado, você veio com o diploma lá do centro de mensageiros, com o carimbo lá do Aniceto, ó, tá pronto, desce. Vai ser um tarefeiro de conforto espiritual. E a pergunta é, será que a gente é e a gente está fazendo o nosso trabalho de tarefeiro de conforto espiritual? E, gente, se vocês leem o livro, as pessoas são preparadas 20, 30, 50 anos. Os médios, os doutrinadores, e para realmente fazer esse intercâmbio entre os dois mundos, para começar a mostrar aqui no planeta Terra que existe espiritualidade.
E aí, o André vendo tudo aquilo, um monte de instrutor, gente estudando, fica animadíssimo. Ele fala, meu Deus, porque ele não participou disso aqui, ele nunca tinha ido num centro espírita quando ele estava reencarnado. Os trabalhos de esclarecimento espiritual no mundo devem estar adiantadíssimos. Eu não fazia parte desse mundo. Meu Deus, deve ser o máximo, né? Ele pensou ele. Aí o que Tobias falou para ele na hora? Saem milhares de mensageiros aptos para o serviço, mas são muito raros que triunfam. Gente, aqui tem um monte de história que é só choradeira. Eu falo para vocês lerem, eu fiquei impressionada, porque a gente, né, não lembra, não leu direito, aí vai ler no formato de estudo, é impressionante, é uma história pior do que a outra no sentido de, a pessoa ficou 50 anos com vários benfeitores, preparadíssima para reencarnar, iria ser um médium, iria assumir 6 crianças, não iria casar, iria fazer muitas coisas dentro da missão do servir. A pessoa reencarnou, não lembrou de nada, deixou 6 crianças órfãs. E 6 crianças, sabe quem eram essas 6 crianças? Eu esqueci o nome dessa história de quem era o médium, mas era uma das primeiras histórias do livro. Eram 6 espíritos benfeitores que ajudaram ele a ser, e ele deixou aqui a ver navios. Olha que triste para ele, ele volta para o mundo espiritual arrasado, depois que ele percebe tudo que ele perdeu. E o quanto ele foi negligente perante o seu planejamento reencarnatório. Então, assim, longas fileiras de médiuns e doutrinadores partem com as necessárias instruções dos benfeitores da espiritualidade. Porém, o que essas pessoas precisam? De renúncia, de altruísmo. Aqui a gente lembra, né, do capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala a missão dos espíritas. A hora é chegada, em que deveis sacrificar a sua propagação aos vossos hábitos, aos vossos trabalhos, às vossas ocupações fúteis. Ide e pregai, os espíritos do alto estão convosco. E aqui, quando as pessoas falam pregai, eles acham que tem que ser pregai aqui, ó, ser palestrante, ser comunicador. Ah, mas eu não sou palestrante, eu não preciso pregar, né? Eu não sou Haroldo, não sou Arthur. Mas aí a gente lembra de São Francisco de Assis, que fala: pregue o evangelho em todo o tempo. Se necessário, use palavras. Para a gente pregar o evangelho, não é subir aqui no púlpito, fazer uma palestra, falar bonito, falar em público. É no dia a dia, é no nosso comportamento. Aonde? Dentro do centro? Não, porque dentro do centro é muito fácil ser bonzinho. Todo mundo chama todo mundo de irmão, todo mundo se abraça, toma o passe. Não estou falando que existe uma hipocrisia, não é isso. Mas a gente vem já com uma vontade e com uma calma. Agora, a gente tem que pregar o evangelho no nosso trabalho, na nossa família, com as pessoas que a gente sim tem dificuldade. É difícil? É para todo mundo. Para quem está em todos os lugares, para os médicos, para os doutrinadores, para os palestrantes, para quem trabalha, para quem não trabalha no centro. Por isso que nós estamos aqui. É um grande desafio. Se fosse fácil, já estaríamos, né, já teríamos passado dessa fase. Então, a gente precisa pensar e lembrar, e esses livros, por isso que ele fala, esses livros vêm, às vezes, para nos relembrar das nossas responsabilidades. A gente tem que ler com o olhar de espírito, como o Emmanuel fala. Se você está cansado da animalidade, se você está cansado, está na hora de você prestar atenção na sua reencarnação. E faça parte, seja parte do todo. Seja e tenha atitude de ser, de filho de Deus. A gente fala muito da boca para fora, mas a gente não age como um filho de Deus. A gente tem que começar a fazer e ser um filho de Deus nas atitudes.
E aí, André Luiz fala que os mensageiros se esquecem do espírito missionário e da dedicação aos semelhantes, né? Então, aqui nesse livro tem inúmeras histórias dos que vieram, dos que vêm, e a gente é sempre muito auxiliado pela espiritualidade superior, que sempre, né, a alegria dos espíritos superiores, às vezes a nossa alegria, a nossa felicidade é, sei lá, comprar alguma coisa, comer alguma coisa, viajar para algum lugar, que seja até ter a consciência tranquila, mas a felicidade dos espíritos superiores é nos ajudar, é fazer o bem, é ver a nossa evolução, é perceber que a gente está enxergando, tirando o véu, né, a cegueira material e olhando para o que realmente nos interessa, para o que realmente vai nos fazer crescer de fato. Porque às vezes a enxada pode ser excelente, mas se o trabalhador não for, não adianta ter a enxada, né? Assim acontece com todas as faculdades, com as faculdades psíquicas, com as faculdades humanas de pensar, com as faculdades mediúnicas. Por exemplo, a mediunidade, o médium, né, pode ser riquíssima daquele médium. Mas se o médium não consegue olhar para além dos objetivos dele, dos interesses próprios dele, fracassará fatalmente. Quantos médiuns antigamente cobravam, né, pela mediunidade? Aqui tem uns casos de médium que cobravam. Então, todo o trabalho construtivo tem as batalhas que lhe dizem respeito. São muito escassos os servidores que toleram as dificuldades, que passam por cima das dificuldades, dos reveses, das linhas de frente. A maioria recua, fica com medo quando as tarefas abrem oportunidades mais valiosas. Porque às vezes a gente acredita que os obstáculos são punições. E não são punições, né? E por que a gente não triunfa? Por que a gente às vezes se amedronta? Porque a gente ainda, né? A gente ainda está ligado a extenso passado de erros criminosos que nos deformam a nossa personalidade. Em cada reencarnação que a gente vem, a gente acredita muito mais nas nossas tendências inferiores do que nas nossas possibilidades divinas do presente e do futuro. Às vezes a gente fica mais apegado no que a gente foi, no que a gente é, no que a gente pode ser. A gente tem possibilidades 1000. É só a gente dar o primeiro passo, né? A gente não vai subir espiritualmente sem nenhum esforço, sem nenhum suor, sem nenhuma lágrima. Não existe isso em qualquer setor. No nosso trabalho também, espiritualmente também. Não existe um setor que a gente não se esforce para que a gente consiga um lugar melhor. Então a gente precisa pensar sobre isso. E esses dias, e a gente a gente não pensa às vezes muito sobre isso. E esses dias eu fiz uma palestra na Obreiros, que eu estava até conversando com o seu Domingos, sobre a oração. E é o nosso principal canal de comunicação com a espiritualidade superior. E com Deus, que é o nosso Pai. E para a gente ser filho de Deus, para a gente se fazer parte, se integrar, desenvolver a nossa relação com Deus, a gente precisa da oração. E a gente tem que lembrar que lá na primeira pergunta do Livro dos Espíritos, está lá, o que é Deus? E a primeira resposta dos Espíritos é, Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Por que a gente não se liga à inteligência suprema? A gente está em dúvida de qualquer coisa, por que a gente não fala com a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas? Ele é o nosso Pai. E Ele é a inteligência suprema. Às vezes a gente tem alguma questão para resolver, a gente está preocupado com alguma coisa, a gente não liga para uma pessoa. Fala, essa pessoa é tão sensata, é tão serena, ela vai me dar um bom conselho. Uma pessoa inteligente. E claro, Deus, Ele age por meio das pessoas. Mas a gente esquece que a oração
É a nossa maior ligação com a inteligência suprema de todas as coisas. Com a bondade infinita. A gente não consegue entender o que é a bondade infinita. A gente não consegue se entregar para uma bondade infinita, porque a gente ainda é um espírito inferior, a gente está nesses processos ainda difíceis, emaranhados, né? De egoísmo, de orgulho, de vaidade, a gente ainda está muito no início, mas a gente tem que dar o primeiro passo, porque a espiritualidade precisa que a gente perceba, a gente tem informação. A gente precisa se ligar a essa inteligência, a esse bem supremo. E quando Jesus nos ensinou, o que ele falou? Recolha-se ao seu quarto íntimo. A gente não precisa falar palavra bonita, a gente não precisa decorar nenhum tipo de oração especial. É uma conversa. É uma conversa. É um se entregar a Deus. É pedir uma orientação. Vai saber que tipo de planejamento específico a gente fez. E quando as coisas começam a fluir na nossa vida, é porque a gente está seguindo o nosso planejamento reencarnatório. As coisas vão acontecendo, vão fluindo. A gente está no caminho certo do GPS. E muitas vezes a gente fica dando volta, porque a gente está ali errando. E o GPS está tentando fazer a gente voltar para a linha certa, mas a gente está ali dando voltas. Vamos, desenvolver essa relação com Deus. Porque a partir do momento que a gente melhora a nossa relação com Deus, a gente melhora a nossa relação com a gente. A gente fortalece o que a gente é. E a gente tendo uma relação extremamente forte com Deus, a gente tem uma relação melhor com a gente e a gente tem uma relação melhor com o nosso próximo. Porque a gente se entende mais. E quando a gente se enxerga, se autoconhece, percebe todas as nossas deficiências, qualidades e potencialidades, a gente também percebe no nosso próximo. A gente também consegue enxergar que ele está no mesmo barco, que ele também tem potencial, que ele também tem dificuldades, assim como a gente. Então, a gente tem que pensar que nós temos essa informação. Nós temos esse conhecimento da espiritualidade, de sermos espíritos, de estarmos aqui. Possivelmente, somos, sim, tarefeiros de conforto espiritual. Talvez não sejamos médium, talvez não sejamos doutrinadores ou donos de centro, mas somos conhecedores do espiritismo, dessa doutrina que renova a nossa mentalidade, o nosso olhar, o ponto de vista. E a gente pode levar esse olhar, esse ponto de vista para os nossos amigos, para a nossa família, para o nosso trabalho, consolar as pessoas que a gente conhece. Sermos pontos de apoio espiritual aonde nós estamos. Florescer aonde Deus nos plantou. E eu queria finalizar com uma... Espera aí que eu vou ver aqui a página... Espera aí. Tem uma parte do livro que o pessoal está lá. Existem palestras no mundo espiritual. E chega o Aniceto, que é o grande diretor lá do Ministério da Comunicação, mas antes era o Telésforo. Eles têm uns nomes, né? Aniceto, Telésforo. E o Telésforo, ele chega para dar uma palestra lá no centro de mensagens, né? Dos mensageiros. E ele faz algumas advertências. E essas advertências são importantes. E eu vou falar uma parte aqui para vocês, que ele fala: a gente precisa de servidores que desejam integrar-se na escola evangélica da renúncia. E é muito difícil a gente aqui no mundo material querer renunciar a alguma coisa. A gente se sente o quê? Bobo, fala, gente, como assim eu vou renunciar? Como assim eu vou me humilhar para essa pessoa? Como assim eu vou dar outra face? Como assim eu vou mostrar ser uma pessoa de bem enquanto ela está me humilhando? A gente ainda tem esse tipo de dificuldade.
E ele fala, outras colônias da nossa esfera também providenciam tarefas dessa natureza, mas pouquíssimos são os que se lembram das realidades eternas do outro lado do véu. Pouquíssimos somos nós que lembramos aqui o que nós planejamos no mundo espiritual. Porém, grandes instrutores nos fluidos da carne, olha, as pessoas saem do mundo espiritual, grandes instrutores. Ele está chamando as pessoas de grandes instrutores. Amedrontam-se, por sua vez, diante dos atritos humanos e se recolhem. Quantas pessoas que, por medo, não fazem um trabalho espírita, espiritualista, né? Amedrontam-se, por sua vez, diante dos atritos, se recolhem devidamente, na concepção que lhes é própria. Esquecem-se de que Jesus não esperou que os homens lhe atingissem as glórias magnificentes e que, ao invés, desceu ao plano dos homens para amar, ensinar e servir. Se o Mestre Divino adotou essa norma, o que dizer das nossas obrigações de criaturas falidas? Não é? E aqui ele fala, a causa geral dos desastres mediúnicos é a ausência da noção de responsabilidade e da recordação do dever a cumprir. Quantas pessoas são médiuns e não querem ser médiuns? Não querem desenvolver a mediunidade e ficam bravos porque é médium. Quando o Senhor envia as possibilidades materiais para o necessário, as pessoas usam a ambição desmedida. Se dão um acréscimo de misericórdia do trabalho, as pessoas se acomodam. Se juntam às experiências afetivas, as pessoas preferem os desvios sexuais. Se estão ao lado da família, as pessoas se voltam à tirania doméstica, né? Então, assim, ele fala de vários problemas que as pessoas que estão preparadíssimas pelo mundo espiritual veem e caem. Né? Então, mas ele fala, contudo, não abandonemos os nossos deveres em meio à tarefa. Voltemos ao campo, retificando as semeaduras. O Ministério da Comunicação vem incentivando esse movimento renovador. Necessitamos de servidores de boa vontade, leais ao espírito da fé. Então, gente, essa minha reflexão é para a gente, de alguma forma, lembrar, é para a gente, de alguma forma, refletir sobre as nossas responsabilidades aqui, reencarnados enquanto espíritos. Às vezes, a gente vive no piloto automático. Obviamente, quantas pessoas são preparadas, a gente não sabe do preparo de cada um, a gente não sabe das potencialidades de cada um, mas cada um sabe da sua potencialidade. Cada um sabe do seu próprio chamado, porque a gente tem alguns chamados, a gente sabe o que tem dentro da gente, a gente sabe do nosso potencial, a gente pode pedir ajuda ao mundo espiritual, a gente pode se ligar e religar sempre ao mundo espiritual. Então, que a gente não fique desanimado, mas que a gente possa pensar sobre o assunto, ler o livro, se entusiasmar e, de alguma forma, buscar, sermos grandes buscadores nessa vida. Não ficar para trás, fazer o que a gente pode fazer. E todos os dias, né, como diz Santo Agostinho, deitar na cama e falar, será que eu fiz tudo de bem que eu poderia ter feito hoje? Porque eu acho que é isso que a gente tem que se perguntar todos os dias. Será que hoje eu fiz tudo que eu poderia ter feito de bem, do melhor, da melhor forma para todas as pessoas que eu convivi no dia de hoje? Porque é dessa forma que a gente vai esquentando o nosso forninho, o nosso coração, né? Aumentando a nossa proximidade com Deus. E Deus vai ganhando, né? A gente vai recebendo mais força da espiritualidade maior. Que Jesus nos ampare, que essa semana, esse fim de semana seja um fim de semana de muita paz, de muito amor, de muita união em família. E eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui junto com vocês. Muito obrigada.